Olá, meus amigos e minhas amigas capivaras. Mais uma vez com minha grande amiga Patrícia aqui, compartilhando mais uma experiência que nós vamos ter hoje, né, Patrícia? Verdade, Alberto. Nossa, eu tô ansiosa para ouvir as respostas de Eu hoje. também. Hoje nós estamos com duas pessoas que vão apresentar para nós uma experiência que nós entendemos que é diferente, uma arte. Nós estamos com o Samuel e a Muriel, vão falar sobre cerâmica. E esse é o nome, é cerâmica, ceramismo. Explica para nós, a gente quer saber, nós vamos conversar sobre o processo de criação, como é feito, a dedicação que tem que colocar, a força, a sensibilidade. E a gente tem um exemplo aqui que nós ganhamos de presente. Samuel e Muriel, muito obrigada. Isso é, sem sombra de dúvida, uma obra-prima. Isso aqui é uma coisa que não tem nem preço que dá para atribuir a isso. Até para comprar fica difícil, né? Fica. E vamos falar um pouco desse processo de criação, de produção, o processo de aquecimento, né, de secagem. E eu tenho dúvidas sobre a pintura também, porque eu fiquei sabendo que às vezes você pinta de uma cor que não é visível e depois que leva ao forno ele sai de outra cor. Calma, Alberto, vamos começar. Então, tudo isso nós vamos falar hoje. Isso aí. Eu queria começar então para você, Samuel, porque você é professor da Muriel, né? E eu gostaria de ouvir a voz do mestre e a voz da aluna. Samuel, aqui a gente tem um costume aqui em Cuiabá de falar o seguinte: você é povo de quem? Da onde que você é? Você veio da onde? Eu sou o povo do mundo. Que bom. Eu nasci na Venezuela, minha língua nativa é o espanhol, então provavelmente eu vou ter um sotaque diferente. Já tenho uns 3 anos aqui em Cuiabá. Tenho como uns 8 anos pelo mundo, que saí do meu país, e conhecendo pessoas, tendo experiências em diferentes lugares da América Latina, na medida do possível relacionado com cerâmica. Então já tive o prazer de fazer cerâmica em Peru, em Colômbia, no meu país, e agora aqui no Brasil, e é muito lindo as diferentes visões que as pessoas têm da cerâmica de acordo com o país. Mas desculpa a pergunta, quantos anos você tem, Samuel? Você é bem novinho. 34. É novinho. Mas aí, a cerâmica, né, 34 anos, ela entrou quando na sua vida? Desde pequeno? Como que é? Poderia dizer que desde o momento que eu estava na barriga da minha mãe. Sério? Porque minha mãe estudou cerâmica na Venezuela e gostava muito. Meu avô, ele era um grande olheiro da cidade e Você é da onde lá da Venezuela? Caracas, na capital. Caracas. Uhum. Então meu avô sempre tinha trabalhos e minha mãe gostava de ajudar ele nesses trabalhos. E aí minha mãe foi conhecendo, foi entrando nesse mundo e gostou muito e não parou. Aí foi, estudou, deixou o trabalho dela. Ela trabalhava em um escritório de contabilidade, largou do escritório e começou a trabalhar e começou e ficou. Como que se chama? É oficina? Como que se chama o local que se trabalha com cerâmica? Ateliê? Ateliê? Uhum. Ateliê. Então, seu avô tinha um ateliê, aí sua mãe largou para Sim. trabalhar com ele ou ela abriu dela? Meu avô tinha um ateliê na casa dele, de produção pessoal, mas ele trabalhava em diferentes ateliês da cidade. Então, ele levava minha mãe para os diferentes ateliês para ajudar no processo. Quando você fala de cerâmica, qual que é o tamanho desse mundo, desse universo de cerâmica? Você está falando, por exemplo, o trabalho deles era um trabalho. Eu imagino que você tem assim até setores, né, dentro da cerâmica, de se especializar nisso ou naquilo, ou é generalizado o conhecimento? Como é que é? Uau, o mundo da cerâmica é gigante, geopoliticamente é muito grande, desde o setor militar até xícaras, coisas mais tranquilas. Então, a cerâmica é um material muito usado no mundo e especificamente na cerâmica utilitária ou na olharia ou nisso que a gente faz. Sim, tem umas pessoas que queimam numa temperatura inferior, que seria como outra categoria. Tem pessoas que usam outros esmaltes, que seria a tinta ou a pintura,
então eles já seriam de outra categoria. Tem pessoas que misturam cerâmica com vidro, tem pessoas que misturam o esmalte com metal, então, tipo, que se divide em várias coisas. São expertises diferentes? Sim, especializações diferentes. Então, tem pessoas que fazem mistura. Inclusive aí, no que seria a cerâmica utilitária, as pessoas misturam técnicas. Tem pessoas que fazem somente torno, tem pessoas que fazem somente na placa, que seria uma massa grande, da onde a gente tira os formatos. Seria mais ou menos como modelar um papelão, mas no lugar de um papelão a gente usa pedaços de argila e vai juntando, vai colando, vai transformando. Deixa eu adiantar a nossa conversa, que eu ia fazer lá na frente essa. Você já teve a oportunidade de conhecer a cerâmica nossa cuiabana, local da ceramista? Sim. Então, a cerâmica que a gente chama cerâmica São Gonçalo, ela é diferente do que você faz ou é a mesma coisa? Como que é os processos? Então, isso também entraria em outra categoria da cerâmica, que seria a cerâmica tradicional, ou o barro mesmo. Eles já trabalham diretamente com um produto primário. Eles tiram da terra, passa por um processo básico de tirar impurezas, modelam e queimam a uma temperatura baixa de uns 900 graus em fornos de madeira, de palha de arroz. São fornos mais rudimentares. A gente pode dizer que, então, ceramista de São Gonçalo seria uma coisa mais rudimentar, primitiva? Mais tradicional. Tradicional. E poderia ser primitiva, porque a queima é primitiva. E, assim, pelo que você usou a referência de tipo de fornos, depois eu vou perguntar sobre a mistura de materiais, o aquecimento com maior calor, ele enrijece mais, ou o que leva a necessidade de usar um calor maior? Ou seja, pelo que eu estou entendendo, uma comparação com esse daqui, assim, no sentido que ela deixa mais rígida ou ela tem um tratamento diferenciado, a cerâmica precisa ser, o barro ali, ter uma composição diferente? Sim, ela passa por vários estágios, o barro em si. O primeiro, a gente pega o barro mole, úmido, suave, vocês conhecem. A gente faz o formato, deixa ele secando numa temperatura controlada de uns 24. Na verdade, no lugar da temperatura, a umidade tem que ser controlada porque ela pode rachar. Como quando vocês veem um lago que seca, que racha tudo. Isso porque ela perdeu umidade muito rápido, então ela procura sair por lugares mais abertos, então ela pode rachar. Se ela não racha, a umidade controlada e tudo certo, ela passa para outra fase, que seria o secado avançado ou osso, chama de ponto de osso. Ela saiu do ponto de couro, que seria esse ponto úmido, quase duro, ao ponto de osso, que já ela está rígida, mas ainda ela pode quebrar, ela é delicada. Depois desse ponto de osso, a gente leva para o forno, que seria a primeira queima, ou queima de biscoito. Essa queima vai entre 900 e 1000 graus de temperatura. A curva de aquecimento tem que ser leve. Por quê? Porque ela ainda tem ar, tem água dentro. E para ela sair dessa estrutura tem que ser bem devagar. Eu não posso aquecer ela muito rápido, porque aí racha, explode, umidade. Nessa da cerâmica do São Gonçalo, que você disse que é um forno, você consegue ter esse tipo de controle ou não? Só em... Sim, o bonito dessa arte tradicional é que eles conseguem criar essa curva de aquecimentos com o jeito. Eles já conhecem, é como quando você conhece sua cozinha. Eles já conhecem seu forno, já conhecem o material com que o combustível. Então eles vão agregando em períodos de tempo o combustível. Primeiro começam com pouco, depois vão acelerando, até que já começam a jogar cada menos período de tempo combustível até atingir esses 900 graus, ou a cor, porque eles reconhecem também pela cor, já quando está bem amarelo, ou laranja, ou quase branco, depende. Mas 900 graus é normalmente um laranjinha. Capivara. Não. 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 É um laranja 500 cor. graus. É? 500? Por aí.
Tá, tudo bem. Não Por achamos isso que é nem, cuiabano mesmo. não né? achamos nem um Pelo calor. laranja. Até aí, então, mas tudo bem. E aí, Samuel? Então, o valor cultural do São Gonçalo do Beira-Rio é muito grande, porque são pessoas que passam de geração em geração uma coisa mais ou menos como aconteceu na minha vida, que minha mãe passou para mim, eu aprendi com ela, meu pai também entrou, conheceu ela e se deixou tudo para fazer cerâmica também. Então, eles conseguiram viver-se de cerâmica naquela época da Venezuela dos 80, finais dos 80, começo dos 90. Mas eu acho que a chave para viver de cerâmica, e acho que eu estou resumindo muito, Não, mas nós vamos voltar à que- conversa, pode falar. é que a gente tem que a gente tem que criar uma rede de ceramistas ou de artistas que troquem e tendo bons produtos, bons contatos, boas estratégias de venda, eu acho que dá para viver da cerâmica. Obviamente, não sei se individualmente você possa atingir obras de milhas de reais, mas dá para viver decentemente. É que eu acho que eu acredito que dá para vender por milhas de reais, porque isso daqui eu não vendo por R$ 1.000, um conjunto desse aqui. Honestamente. Eu compro por menos, né? Porque Olha. senão fica caro pro bolso, né? Mas eu não Mas vendo. então, você vai comprar por menos, você vai estar pagando o artista menos, vai. Não, mas eu tô acreditando no artista, eu tô comprando. Eu digo porque eu acho, assim, um trabalho muito, não vou falar pessoal, mas muito Íntimo, sensível. muito sensível, Muito né? sensível. Mas, Alberto, Uma- são duas coisas diferentes. Uma coisa assim, se eu queria saber, quando ele falou, dá para sobreviver de cerâmica. Quando você compra os insumos, É a você quantidade tem que dá o para fazer, né? Então, É isso difícil que eu queria ter diferenciar. escala nisso. Isso que eu queria diferenciar. Por exemplo, isso aqui Escala nisso é difícil. não, e é muito assim, é muito personalizado, né? Quanto tempo leva para fazer um negócio desse? Um mês? Uns 15 dias, se tudo dá certo, Imagina. zero erro. Se tudo dá, o que é isso? Tem muita O que pode dar errado? Tudo. Então Tem tem que muita custar margem R$ 1.000 de erro. mesmo, Então né? explica para nós como que é esse processo. Tem que muita pode... margem de erro. O ponto da argila, quando eu tiro ela do pacote, tem que ser bom, não pode ser muito duro. Tá, eu vou te interromper. Teu pai falou que é para parar de interromper o convidado, mas eu não consigo. Deixa eu te... Como é que é a argila? Existe uma argila específica? Você tem que comprar essa argila? Sim, a argila do São Gonçalo Beira-Rio é a argila primária, que você tira da terra, tira as impurezas, filtra, peneira, faz um processo básico nela e usa. Tem essa aqui, que já seria essa argila primária, misturada com outras argilas micronizadas, tipo feldespato, caolin. Você vê que essa é outra. Ah, é? São duas diferentes? As cores diferentes só. Aí tem Eu dois achei que tipos de era argila. pintura, não eu é. também. Não Isso é é. argila. São técnicas diferentes ou é a Massas mesma técnica, diferentes. só com massas diferentes? Não, Aí, ó. Aí aqui Nossa. você já tem dois tipos de argila. Essa xícara eu ganhei, minha irmã é médica, ela fez curso, Tá ela bonita. faz cerâmica. Ela me deu de presente do Dia dos Pais, eu considero que foi um jogo. Muito Ela lindo. mandou fazer um carimbo do meu escritório, deu Muito o lindo. jogo carimbado, e para mim foi assim, uma das coisas mais bonitas que eu ganhei mesmo, porque eu achei muito sensível, muito delicado, porque é uma coisa que ela fez com a mão dela, no Sim, tempo dela, muito valioso. com cuidado, com... Você vê amor aí nessa Exato, peça, isso né? daqui é uma expressão de amor, não tem palavras que substitua a entrega de um presente desse, sabe? Era diferente você ir no mercado e comprar uma xícara É para você. diferente isso daqui tá no Louvre, entendeu? Assim, como esse daqui, da capivara, que eu assim, a dobrinha, a capivarinha, a cor, a forma, eu acho isso muito rico, muito bonito. E aí eu fico pensando no tempo que a pessoa dedica a isso para fazer. E, obviamente, que é um senhor presente que nós ganhamos, né? Porque você falando ainda dos 15 dias, eu já estou falando 15, 30. Você já está pensando na entendeu? matemática. Tá Vou 30 fazer o mesmo dias para dia. pagar as Não. contas, trabalhar. Então, mais longe, eu não falo 15 dias. Né? Tudo pode dar errado. Não, Tem que então, falar- volta. Falar no mínimo 40 dias. Não, mas volta. Vamos falar argila, então. 60 dias.
Fala, argilas. Então, esse Aí. tipo de argila tem outras argilas que ajudam a ela a ser mais refratária. Refratária quer dizer que aguente mais temperatura, além dos 900 graus da São Gonçalo Beira-Rio, que é muito baixa, que seria argila de baixa. Ela é boa para umas coisas, mas não é boa para outras. É menos resistente, é mais frágil. Essa aqui tem outras argilas, tem chamote, que seria outro desses químicos que ela compõe, para fazer ela um material mais duro, mais resistente aos golpes. Ele conserva o calor, conserva o frio, dependendo do grossor da parede. E a gente pode queimar ela a 1200 graus, 1160, muito além do que uma argila primária poderia aguentar. Se eu coloco a argila São Gonçalo no forno de 1200, ela vai derretendo. Derrete, não aguenta a temperatura. Essas têm outras argilas que ajudam ela a subir seu rango de temperatura. Então, você cozinha ela tem que sinterizar após os 1000 graus. O biscoito dela é de 1000. A diferença do São Gonçalo que é 800 ou 900. E quando eu coloco material, igual você falou, com vidro, com metal, como é que funciona isso? E levar para o forno, ou leva junto? Como é que faz? Eu posso fazer esse puxadorzinho, essa orelhinha aqui de metal, por exemplo, e aí ele vai para o forno junto? Como é que funcionaria ele? Não. No caso das pessoas que misturam metal, elas adicionam na massa mesmo. Por exemplo, essas pintinhas, óxido de manganeso. Tem pessoas que misturam outro tipo de metais na massa mesmo. Então, te dá um efeito de massa diferente com pintinhas, com outras cores. O vidro seria mais ou menos como um esmalte. Tem pessoas que colocam... Então, esse brilho, ele é decorrente do vidro? Não. Esse seria um esmalte vítreo. Seria como um monte de vidrinhos micronizados, misturados, junto com uma argila e um fluxo, que seria como um fluido, para que ele, quando eu adicionar água, ele vira como uma tinta, e aí eu posso pintar. Mas isso é parte do processo. Depois que sai do osso, eu queimo pela primeira vez no biscoito, eu tiro ela, e aí é quando eu esmalto, depois da primeira queima. Aí eu esmalto com esse esmalte aqui, que é um pó, eu coloco água, um pó com óxido de cobre, óxido de titânio, argilas. E que você só sabe a cor porque está escrito no potinho, exato, mas você não vê aquela cor final, né? Você nem vê se vai ficar bom. Por exemplo, né? esse aqui, antes de queimar, ele é como cinza. Isso. Não tem nada a ver com isso. Mas quando ele chega nos 1200, ou na temperatura de fundição do esmalte, aí o vidro derrete, se misturam todos os óxidos com argila. Então é um processo que tem que ter muita fé, né? Tem que ter muita fé, tem que acreditar. Rezar. Tem que acreditar. Vai dar certo. Eu acho que tem que ter muita experiência para saber diminuir essas variações de risco, e né? ainda assim. De paciência. Cor, Sim. Paciência. Muita experiência, tem que queimar muito, tem que fazer muito teste. E Muriel, fala um pouco para nós aí, como é que você entrou nessa história? Porque até onde eu estou sabendo, você é dentista. Sou dentista. E como é que é dentista? Eu tenho uma teoria. Eu tenho cerâmica como hobby. Que o dentista, ele já tem uma função manual de cuidado, delicado. As ferramentas são todas... Tem que ser uma coisa feita com muita calma, né? Artístico, né? Artístico, com certeza. Eu acho que essa é uma proximidade. Mas como é que você entra aí nesse universo de cerâmica? Conta pra gente. Uma amiga minha me chamou para fazer cerâmica. E aí eu comecei fazendo, não comecei com o Samuel, eu comecei com o Ronei. O Ronei tem um ateliê lá no Jardim Imperial. E uma amiga me chamou e eu falei assim, vou fazer. Eu queria alguma coisa, porque a atividade nossa do dia a dia é estressante, tudo. Então eu estava precisando tirar um período para mim, para dedicar com alguma coisa que eu gostasse. Eu falei assim, então vamos, eu já gosto dessas coisas de casa e tudo. Eu falei assim, eu vou fazer meus vasos, vou fazer meus jogos de jantar. E eu fui. Aí comecei, acho que fiquei mais de ano fazendo. A primeira técnica que eu aprendi foi placa, não foi torno. O que é a placa? A placa é argila, você vai sovar, o que eu vou falar? Você vai sovar a argila
e você vai abrir ela como se fosse uma placa. E aí você consegue moldar as formas das coisas através de molde. Você não precisa necessariamente que nem o torno que saia o redondo, né? Então você consegue fazer outras peças, mas moldando elas através de uma placa. Então eu comecei, fiz bastante tempo, eu fiz, acho que bastante amizade também lá e era gostoso, sabe? É bom para a cabeça. E você aprende a ter mais paciência, porque você começa você achando que a peça vai ficar pronta de um dia para o outro. E isso aqui demora pelo menos uns 30 dias para ficar pronto, né? Então, e foi por aí que eu entrei na cerâmica. E aí eu aprendi placa, estava fazendo bastante tudo. E me surgiu a oportunidade de fazer aula com o Samuel também. Foi a mesma amiga que me chamou para fazer aula com o Samuel, foi a Carla. A Carla. Foi a Carlinha. Que legal. Foi a Carlinha. A Carlinha falou assim, estava lá. Falei assim, eu vou experimentar a aula de torno. E aí que eu comecei a fazer aula com o Samuel em outro ateliê, né? E aí eu ainda consegui ficar no período da manhã fazendo aula com o Samuel, o período da tarde fazendo aula com o Ronei. E aí começou a me tomar muito tempo do consultório, então eu tive que escolher, né? Você é artista e fazer cerâmica. Aí não tem como. Eu falei assim, não, eu tenho que ficar um período só, não consigo ficar o dia inteiro fora do consultório. Então aí eu optei em continuar com as aulas de torno. O torno eu gosto mais hoje do torno do que fazer placa, porque como que eu posso te explicar? A dedicação, eu tenho a impressão que é algo mais... Você fica mais introspectivo no sentido Você de... fica mais concentrado. Isso. Você fica mais concentrado. Você tem que ter sua concentração tem que estar toda ali. E se você passou uma semana agitada, tudo, se você não sentar, respirar, para você pegar no torno para fazer uma peça, a peça não sai. Então você tem que desligar um celular. Você tem que desligar tudo. Sim. Você desliga. Exige toda a tua atenção em torno. Você precisa de E como toda que é a aula? atenção. Você expõe uma música relaxante? Não. Silêncio? Silêncio. Você mergulha dentro do seu mundo. Você com você. É você com você. Isso. Sim. Você desliga. Tá, mas para quem tem curiosidade de fazer uma aula, me dá um passo a passo da aula. São quanto tempo de aula? 1 hora, 2 horas? São 3 horas de aula. 3 horas. Nesses 3 horas, como que seria a dinâmica dessas 3 horas de aula? Você chega, faz o quê? Não, primeiro a gente tem que preparar a massa. Então, se você não sovar uma boa massa de Mas você já vem com a ideia do que você quer fazer? Já printei tudo na internet. Eu quero fazer na aula. Mas isso não no início, né, Samuel? No início a gente começa por peso. Então a gente começa a abrir no torno 200 gramas, a 250, aí 300, 350 e a gente vai evoluindo. Por quê? Porque é difícil. Se você não consegue pegar de início 1 quilo, 1,5 kg. É verdade, e você não consegue subir. É verdade, Samuel, isso? Sim, o natural seria a gente começar com uma proporção pequena. Porque é o giro do torno, a gente aproveita a inércia. Você tem que ter uma capacidade, uma experiência, né, eu estou entendendo, de saber imprimir a força necessária para subir, mas para também não quebrar, né? Sim. Tem um filme bem clássico dessa cena, né? Do Ghost, né? Por isso que eu tô falando isso. Eu só não fiz isso, não. Eu já ia perguntar, você pegou do filme? Mas aquilo ali representa aquilo mesmo, porque ela estava tão concentrada ali fazendo, de repente chegou, eu não sei o que ele era dela, mas aí o negócio desmorona tudo. Mas ele pode desmoronar com aquela facilidade? Sim. É muito sensível. Se não estiver concentrado, não sai. Não. Qualquer movimento fora influi. Isso também dá valor nas peças, porque de acordo com tua emoção, teus movimentos, você vai ter uma peça diferente. Que transmite isso. É o produto do que você pensou, como você mexeu, como você tocou. Tá, mas aí vamos supor, você entrou lá no Pinterest, achou uma imagem legal. A pasta inteira. Aí você chega pro Samuel e fala assim, quero fazer isso Consigo fazer isso aqui, prof? Aí ela agora consegue, mas no começo são exercícios. Exercício de coordenação, exercício de concentração, exercício de atenção, exercícios motores, aquecimento, alongamento das mãos. Tem isso? Tem que ter.
postura, checar a postura, que a pessoa se sente bem. E eu falo também que depois é força, porque é pesado. O apoio, É pesado, exercitar o você tem- centro, a postura é fundamental, porque não é totalmente força, tem técnica também. Mas pra mim O é força. ponto onde você entra no barro, ele tem detalhes. Então, primeiro você começa com o mais E básico. assim, das aulas que, né, que você tem dado e você participado com fluxo de alunos, o quanto disso você vê, eu não tenho dúvida que isso é importante como um processo artístico, pessoal, de fazer até ferramentas, eu falo, material de casa para presentear, eu acho que é fenomenal, acho que não tem melhor presente do que aquele que você fez com a sua mão, né? Bonito. Acho isso muito bonito. Volto a reforçar isso aqui, o preciosismo disso está em tudo isso. O quanto desse mercado, desse fluxo, a gente vê que tem gente que vive disso, né? A gente está falando de comercialmente. Uhum. No quanto desse movimento, porque eu estou tirando aí, né, pela Muriel, minha irmã, minha prima, que eu vejo que faz também, isso vai para o mercado comercial, de vender. Eu sei que tem uma moça aqui no Jardim das Américas que faz umas cerâmicas lindas, pinta, tal, pessoaliza. O quanto disso vai para o mercado como um produto de venda e não só de presente, pessoal? Que é um objetivo que cada um tem que ter, não que seja obrigatório. Mas você acha que você vê isso saindo significativamente, como um processo da pessoa largar uma profissão e viver de outra, por exemplo, viver da arte? Não. Hoje em dia, não. Seria muito arriscado, ou a pessoa teria que ter um bom capital e um planejamento incrível e os recursos, né? A mão de obra, as pessoas que vão fazer, ou escolher outra técnica, sei lá, molde, fazer tudo com molde, não precisa de uma mão de obra mais tranquila, que não tenha muita habilidade. Mas hoje em dia eu acho arriscado. Eu acho que a cerâmica sempre foi um negócio arriscado, porque tem muita coisa que pode dar errado no processo, tem muitas variáveis. E o tempo, né? A gente vê que o tempo dedicado é muito grande e a gente concorre daí com a industrialização, né? Que hoje facilita muita coisa. Mas você não acha uma indústria que faça uma coisa dessa? Mas então, eu vejo sob dois aspectos. Um aspecto, por exemplo, a Muriel, ela entrou buscando até mais o viés terapêutico e achou dentro do que eu gosto de fazer. Cerâmica é uma ideia, mas o objetivo principal é ela desopilar do mundo e mergulhar para ela encontrar um centro, e ela encontrou na cerâmica. Hoje, Muriel, você tem sua clínica, você tem sua agenda lotada com seus pacientes, mas a cerâmica ela começou como um hobby. Mas hoje você já consegue, por exemplo, comercializar alguma coisa da cerâmica ou não? Já. Colocar uma prateleira na recepção. Os escritórios das minhas amigas estão cheios de xícaras personalizadas e presentes personalizados. Então seria uma opção, né, Samuel, do jeito que você falou, muito arriscada, abandonar uma carreira já desenvolvendo, mas poderia ser perfeitamente conciliável. Eu não gosto de chamar de hobby, porque o hobby, para mim, ele não teria nenhum tipo de rentabilidade, né? Como um complemento. Um complemento que ela ganha duas vezes, né? Sim, ou não? Sim. E eu utilizo as minhas aulas para fazer. Tá, e a procura disso, você acha que está crescendo ou sempre foi a mesma quantidade percentual? Como é que está isso hoje? A procura é grande. Eu acho que Cuiabá está crescendo. A procura é grande. Tem bastante procura. De pessoas interessadas na cerâmica? Sim. Personalizados principalmente. Um presente diferente. O mercado está procurando ou pessoas a aprender está procurando? Não, o mercado está procurando. Pessoas querendo aprender também. Aprender é mais com você, mas assim, o mercado está procurando. Tem assim, você faz, então faz uma xícara para mim. Eu falo, manda a louca do escritório ou do consultório, eu faço. Então, assim, para as pessoas conhecidas, né, eu aprendi a fazer só para as pessoas conhecidas. E assim, toda semana alguém procura.
É que você tem o Instagram, Eu né? tenho, aí eu posto as peças. Aí quando eu posto as peças, aí as amigas mesmo vêm no direct. Ah, faz pra mim? Eu falo, ó, me dá 30 dias, E né? Dá 30 R$ 1.000. dias. Não, nem isso, mas quase. Mas me dá 30 dias que eu consigo e faço. Você quer? Aí me passa a cor, modelo e tudo. E aí eu chego, aí de vez, agora eu já não tenho mais a pastinha lá, né? Eu já chego, ó, vamos fazer esse modelo que tem uma amiga minha querendo. Querendo. Mas aí, caminhando nesse rumo terapêutico, isso seria indicado, Samuel, para pessoas, por exemplo, muito estressadas, com crises? Porque você diz que também é algo muito delicado, que você precisa ter bastante habilidade. Como que é a sua leitura a respeito disso? A cerâmica, ela é terapêutica? Sim, passa que depende do teu objetivo. Se você quer comercializar, aprender só para produzir, você vai ter que encarar o processo de outro jeito. Se você quiser somente se relaxar, curar alguma coisa mental, motora, sim, mental, né, psicológica, você pode entrar por outro caminho. Você pode usar o torno de outra forma, não precisa ser muito delicado, pode ser grosso, pode ser suave, pode ter estágios, pode ter níveis. Mas o importante aí no torno seria focar no silêncio, conectar com o barro e escutar e sentir, apertar, sentir o movimento, sentir o corpo, respirar, apertar, afrouxar, apertar. Esses movimentos nos conectam muito com o nosso cérebro primitivo. Então, se a gente acha esse silêncio, na primeira aula provavelmente não vai dar muito sucesso. Mas se dá continuidade, você vai achando lapsos mais longos desse silêncio ou desse foco no que você quer. Então, se você procura uma ajuda psicológica através da cerâmica, você tem que encarar de um jeito muito livre, sem julgamentos. E sim, com esse rumo terapêutico, porque se eu já de cara que eu faço uma xícara e não tenho a concentração, não tenho a técnica, não conheço, vou me frustrar, vou passar mal, não vou entender. Aí Então vou sair pior do que eu eu cheguei. indicaria a placa, porque a placa você faz em coletivo, no qual você conversaria e... Placa né? também é boa. A placa, né? Que você faria em coletivo. Na verdade é cerâmica, eu falo do torno. Mas a cerâmica Mas é engraçado, eu estava pensando aqui, eu falei, gente, eu nunca imaginei que o barro tivesse essa função, né, de psicólogo, né? Porque você está sozinho com a matéria ali, sozinho, e queira ou não, ele está absorvendo tudo ali, o que você... Falei, toda a energia. E eu nunca imaginei que ele pudesse servir para isso. Eu acho que é igual uma massinha, né? Tudo aquilo que você, eu acho, mexe manualmente, a atenção ela vai para a mão, vai para aquilo que você está fazendo. E acho que ele tira a cabeça de outro lugar, né? Que você ficar segurando o objeto, sua cabeça vai ficar na percepção de manter aquilo, né, no alto, segurando ele. Então eu acho, e pelo menos desde menino, brincar com terra, essas coisas, muito né? Muito bom. Sim. Isso seria uma forma de desconectar essas crianças e adolescentes dos celulares. Eu acho que devia ter na escola esse tipo de curso, sabe? Como música. Eu levei a minha filha de 5 aninhos Maria. e ela fez xícaras. Ela fez xícaras no torno. Na primeira aula. Ela conseguiu se perceber que ela ficou quanto tempo concentrada naquilo? Não, ela conseguiu subir, aí quando estava quase desandando, a gente parava e conseguiu deixar... Ela teve lapsos de foco, mas ela nunca se julgou, ela pegou barro como que se já conhecia, como que já era uma coisa muito livre. Sim, muito livre. Então deu um copinho. E a gente sempre recompensando aquilo, né? Que bom, que legal. E qual idade é ideal para iniciar isso? Se tem uma idade? Uns 6, 7 anos, 7, 8 por aí. Eu acho isso importantíssimo, porque é um momento precioso, quero ou não, isso que era a minha pergunta. Quanto tempo ela conseguiu ficar imersa ali? 1 hora, pelo menos? Quer dizer... Ela ficou as 3 horas já. Ela poderia ter ficado a tarde inteira fazendo coisinha. Eu acho que para criança é muito maravilhoso. Maravilhoso. Já passou 3 horas sem tela. Ela brincou com a argila primeiro, fez um monte de
de pires, de passarinho. Aí depois que ela brincou, já criou a pecinha dela lá, e ela sentou no torno mesmo, e ela fez 2 xícaras. Mas eu acho, mas tem muita, eu vejo que tem poucas oficinas que... Tem pouca oferta. Por quê? E torno principalmente. Torno, Sim, tem muita pouca oferta. Seria Osmar, você e Só, o Célio. Mas no o Célio não dá já aula. não dá aula. Só o Osmar e o Samuel. Seria Osmar Virgílio, que seria como o nosso cultor aqui na cidade. E o Eu Samuel. que dou aula e não conheço, Não sim, conheço outra pessoa. Mas é verdade, não tem oferta. Eu acho que é porque falta também de cultura, de passar conhecimento, ou de alguma escola perto que ensine esse tipo de ofício. Eu acho que a sociedade está enfocada em outras Você acha coisas. que muda, por exemplo, você com experiência e na família, em outros países? Eu presumo, por exemplo, que na China, pelo menos culturalmente, a gente vê que tem uma dedicação mais artesã de algumas pessoas, algo que é passado mais familiarmente. Você acha que muda de país para país uma cultura mais adepta a esse tipo de atividade, pode-se dizer extracurricular, extraoficial, algo assim? Sim, muda muito. No Peru tem uma cultura muito rica na cerâmica. Você acha um monte de pessoas que fazem isso e você vê que são famílias que têm gerações e gerações transmitindo conhecimento. Peru tem uma influência também asiática. Os peruanos, eles são muito artísticos, né? Porque não é só na cerâmica, né? Sim, eles são muito... uma cultura muito rica. O Peru é um país muito lindo a nível cultural. Você morou lá? Morei. 3 anos. Você lembra do Marcos, o fotógrafo? Ele também morou no Peru. Ele também disse a mesma coisa que você. Lá é riquíssimo. Você se enamora da cultura. E como as pessoas gostam da sua cultura e você sente como aquilo. É muito bonito, muito envolvente. É uma coisa que eu acho que a gente então está moldando a cultura cuiabana para isso daqui umas gerações ser vou, algo mais, né? Eu vou deixar uma dica aqui então, porque por exemplo a cultura do barro das ceramicistas do São Gonçalo, é assim que fala ceramicista? Né? Eu acho que é. Ceramistas, oleiro. E nós temos já essa cultura. Agora, o que eu acho que precisa é mais incentivo para exponenciar isso, né? Porque seria muito lindo se a maior parte das nossas escolas pudesse ensinar um pouco disso, né? Eu acredito. Sim, seria incrível. Porque geralmente as pessoas focam na música, na dança, outro tipo de artes mais populares. Então, e é uma coisa acho que é muito mais fácil de transmitir, é como que mais envolvente, né? A música, a dança. Mas é caro esse custo? Esse tipo de argila aqui é caro. Tem um valor que é caro. As queimas, o consumo de energia, os esmaltes, os materiais que se usam. É fácil alguém montar um ateliê em casa, no sentido de custo? Quanto que custaria? Na verdade, a gente teve essa discussão domingo em casa. Quanto custaria um forno para eu ter em casa, fazer esse trabalho no fundo da minha casa? Ou para montar, por exemplo, uma escola. Para montar uma escola, quanto que seria? Acho que escola demandaria uma estrutura maior, mas eu falo assim, algo mais pessoal, igual a Muriel, que já está com a prática bem mais acentuada, falou assim, eu vou atender as demandas minhas específicas que vêm, né? A pedido. Vou fazer a pedido, vocês têm comercialmente. Vocês sabem mais ou menos? Eu poderia te falar as duas. Se você quiser ter seu forno pessoal, um torno. Ou só fazendo rolo, que seria a placa. O orçamento não muito alto. Um forno estaria pelos uns 7 mil, 10 mil reais. Um torno pequeno para você queimar. E o que mais precisaria? A plaqueira, uma plaqueira ou rolo. Vamos supor que você não vai usar plaqueiras e você vai com rolo mesmo e faz as peças, só precisa do forno e da vontade, argila e muito esmalte. Isso seria ao redor de uns 15 mil, 10 mil. O contando forno, com esmalte, contando com argila. E o forno, mais ou menos quanto? O forno não tenho noção, porque... O forno? Você falou do torno? O torno em torno de 7 a 10. O forno entre 7 mil, 10 mil,
forno pequeno. Pequeno. O torno, mais ou menos o mesmo valor. 6 mil, É, 5 tudo mil. isso. Então a gente tá falando É um aí forno. de uma brincadeira dos 30 mil aí. Em um forno bom, eu acho que vai até mais, né? Vai uns Sim, um 25. forno- Por isso que tem que custar R$1.000, é chique, né? Um Se você forno quiser bom uma vai uns escola, 25. aí o orçamento é maior. maior, Tem que ter porque o dois forno deveria fornos. ser maior. Você precisa de 2 fornos. Torno. Não, é porque eu pensei em política Torno. pública para isso, entendeu? Quanto que custaria para difundir isso? Como uns 70 mil, 80 mil, você faz uma escolinha pequena, um cantinho. Não é coisa para microempreendedor. Já tem que ter um. Sim, é pesado. Tem que ter. E aí entra essa Capital. questão do valor do produto, né? De venda. Ele é um hobby que ele é caro, na verdade, assim. O hobby sempre vai ser caro, porque você nunca tem receita dele, né? É só despesa. Mas para vender depois esse produto num investimento desse, fica difícil a pessoa pensar comercialmente. Mas eu acho que ainda é Mas, válido. Alberto, olha Se aí. você já tem, por exemplo, um Instagram, hoje isso o Instagram, a gente fala, né? E é uma ferramenta de comunicação que deu acesso para todo mundo, tanto para assistir como para vender e expor algo. Antes a gente tinha menos meios de comunicação. Então você pode fazer em casa e começar a postar e na demanda você ir fazendo uma transição até de profissão, se for o caso. Acho que o mais difícil, e pelo que eu entendi, é o tempo de produção disso numa quantidade economicamente viável. Tem que otimizar esse investimento, né? Se ele está falando um investimento de 70 mil e ela precisa de um prazo aí de 30, 60 dias para as peças ficarem prontas, como que você vai otimizar esse investimento? Eu posso fazer na minha casa e levar no forno da escola, fazer uma parceria, assim, então essas coisas. Dando aulas, né? Eu penso, às vezes você faz um misto de dar aulas, ter um ateliê de aulas e fazer a produção das peças, porque senão, como que você otimiza um investimento desse? Tem que ter retorno. Bom, olha eu falando em dinheiro. Vocês falando em arte. Não, mas aí a gente entra na realidade de vários ateliês aqui em Cuiabá que fazem isso. Dão aulas, alugam um forno, vendem esmalte, vendem barro. Porque no fundo tem que pagar a conta, não tem, Samuel? Você não tem que entrar, né? Então, tem que fazer conta. Mas ainda assim, eu acho que é um bom mercado, porque tá pouco explorado, não é? Ou não? Sim, sim. Tem mais oferta. Pouca oferta e muita demanda, né? É isso. É isso, Alberto. Gostei demais. Nossa, eu gostei muito e, na verdade, eu preciso fazer um elogio para vocês pela terceira vez. Eu acho isso daqui, sem dúvida, uma coisa assim muito bonita, muito carinhosa, muito rica de dedicação, de atenção, de tempo, de sensibilidade, sabe? E eu desejo que vocês tenham muito sucesso por isso. Eu desejo, Muriel, que você consiga conciliar aquilo que é a sua profissão e que você gosta de fazer e que tem, né, sensibilidade, tem qualidade para fazer isso. Eu acho que o exemplo dela é muito inspirador, Alberto. E até, Muriel, inspirador, sobretudo para mulheres, né? Que às vezes vivem uma vida tão pesada, tão sobrecarregada, né? Não que os homens não tenham, mas é porque, deixa eu puxar a sardinha para as mulheres hoje, né? E eu acho que esse momento é um momento muito só você, né? Não, eu não estou dizendo com isso, assim, que nada contra, assim, o tempo que você dedica para o seu trabalho, para a sua família, não. Mas é porque você vai ter um momento só seu, né? Sim. E aí o que eu gostaria que ficasse como uma mensagem do programa é que possam olhar para a cerâmica como uma alternativa, né, dela ter um tempo dela, ela poder se reorganizar, se reequilibrar, e porque pelo que eu entendi do professor Samuel, o barro consegue fazer essa terapia. Sim, sim. E que, queira ou não, a mulher, ela encontrando esse eixo, esse equilíbrio, tudo em torno dela melhora, né, Muriel? Tudo, né? Tudo melhora. É porque também, assim, eu acho que é um
trabalho para homem também, mas eu acredito muito que a mulher, eu tiro pelas mulheres na minha vida, assim, que a mulher, ela sempre assume mais responsabilidade, né? Familiar, de casa, principalmente filho. E minha mãe brinca muito que filho é da mãe, né? Porque é a mãe que indispensavelmente está presente. O vínculo é maior. Né? Até por óbvio. E eu acho que, sem dúvida, né? Como mesmo para homem, mas para mulher, esse momento, na verdade, quando encontra algo que consiga se dedicar, focar em outra coisa, é um momento muito importante, né? Você me fez. Agora eu fiquei com uma curiosidade. É mais homens ou mais mulheres que procuram? Mais mulheres. Eu fiquei É que a achando. mulher é mais achei delicada, é ficando mais de- sensível. O homem Pois não é é. bruto para fazer as coisas. O homem Nada a ver, precisa né, amolecer o Samuel? coração para conseguir Não, ficar tem a ver, sensível. André? Acho que tem nada a ver, Homem é Alberto. muito pouco. É muito pouco, assim. O mercado de mulheres. Então, mas eu acho que o homem ele é mais impaciente. Ele é mais... Bruto. É bruto. Tem outras preferências. Tem outras preferências. Mas assim, não só culturalmente, mas ele... Aquela coisa... A não ser que uma pessoa que tenha sensibilidade para isso. Como o dentista, eu acho que o dentista... Sempre fiz essa leitura. Homem ou mulher dentista é uma pessoa que consegue ficar ali calmo, pensando a coisa. É tudo delicado. Segundo meu cunhado, cirurgiões também, tá? Cirurgião, Oh, sem sim, dúvida. sim. Mas é uma boa observação, porque lá no ateliê é muito dentista fazendo aula. Sim. É muito dentista fazendo aula. Aí, ó. Sim, é verdade. Mas será que não é porque vocês se comunicam entre vocês? Olha, Não, esses tempos eu estava fazendo aula com o Samuel, estava iniciando uma professora minha de faculdade, que foi minha professora na faculdade, estava iniciando a aula lá na aula. Eu falei, nossa, você aqui? Eu já pensei que é por causa que eles mexem com as mexem, mãos, e eles é fazem bastante dentista. dentes, É, coisas, bastante próteses dentista. com as mãos. Então, o dentista é muito manual. Mas eu falei do cirurgião, você falou sim, porque tem. Sim, porque não pode tremer, tem que ser muito delicado, Exato. tem que ser muito E preciso. você trabalha com a mão, né? E isso poderia ajudar? Tipo, eu sou um cirurgião e Sim. é para pegar ainda mais A mão. precisão, mais habilidade? Uhum. É. Sim. Todo exercício manual. Todo exercício Força. manual. Tato. Toda... Então, você poderia ser uma espécie de academia para suas mãos porque, queira ou não, você está falando que tem peso, sim, você tem força sim. ali, você está trabalhando. Sim, Tá fazendo sim, uma fisioterapia sim. pra mão, né? Isso. É uma academia para os dedos, para as mãos, para o pulso. Gente, olha, eu nunca imaginei que fosse dar tanta função assim para uma cerâmica, viu? E tanto trabalho. Parece Olha, que é simples, mas é e trabalho. é muito engraçado tudo que acontece atrás desse processo, porque, primeiro, Samuel, preciso fazer uns pratinhos, a gente tem que colocar uma capivara. Será que vai dar certo? Sim, vai dar certo. Certeza que vai dar certo. Vamos fazer os capivara. Bora fazer os capivara. Tá bonito assim? Coloca aqui, coloca lá. Então, tem toda uma coisa por trás do processo. Então, depois esmalta. Será que essa cor tá boa? Será que vai dar certo a cor? Porque a gente não sabe o que vai dar depois que sair do forno. E passam tantas coisas e quando sai do forno e deu certo, é uma satisfação gigante, assim como que, É uma obra de arte. deu certo! Mas você sabe que eu não entendi até agora por que vocês falam que não sabem o que vai sair do forno? Porque assim, você não enxerga a tinta quando você está pintando? A cor não. E nem como vai ficar. Mas você não está pegando a tinta aqui? A gente Sim. tem o controle das camadas do esmalte, Mas não tem indo controle colocando, mas o forno, o fogo é que dá o A último, química. é que dá o último toque aí. Mas desculpa a pergunta, mas vamos supor, peguei aqui o pincel, tô pintando, é isso? Ou é um pó? Por exemplo, esse daqui eu sei que, porque domingo minha irmã estava pintando um monte de cumbuca. Ela falou, esse daqui é a mesma cor da xícara que eu te dei. Só que se eu olhava o potinho de tinta, ele era uma cinza branqueado, assim. E aí você olhava perguntava, a cerâmica como- marrom com uma camada cinza. O que eu estou entendendo é assim, se essa camada cinza estiver mais forte, é porque tem um ademão a mais, né? E aí Sim. isso pode fazer uma diferença de cor. Mas mesmo que você passe um ademão, a hora que sai, ela sai assim, não perfeita. Eu acho que essas falhas de tonalidade é decorrente dessa pincelada E é o E tipo do de tipo de esmalte. e do tipo de esmalte.
Mas isso não é a beleza e o que encarece? Exato, Nesse isso caso, é sim. A Esse esmalte personalidade. reagente. Isso. E isso seria um esmalte cetim ou fosco. Esse não tem efeitos, e aqui você percebe que está um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais forte. Esse aqui tem uns óxidos que deixam essas coisas, mais reagentes. essas reações. Esse aqui é somente brilhante, então ele é somente brilhante. Tá, faz só uma comparação, que era uma curiosidade minha que eu esqueci de perguntar. Você que fala que isso aqui coloca no torno, né? Os dois são torno? Sim. Tá, aí os dois são torno. Aí... Esses aqui são os que não deram certo, porque depois que ele fez, ela falou, não deu certo, amassou e colocou no forno. Então, mais ou menos. Mas foi ela que fez. Ou falou assim, esse daqui eu vou dar de presente, porque esse daqui não dá pra vender. Não, aí eu olhei. Aqui, ó, aqui é seu dedinho, aqui apertando, aqui, Esse daqui era o que ela falou assim, a Patrícia. Não, eu tenho que fazer um detalhe no vaso. Eu acho esses formatos orgânicos, eu acho eles tão bonitos. Então, falei assim, e eu vi esse modelo no... Exato. Sim, ela estava procurando um modelo parecido. Isso. E aí subiu. Esse aqui é um cilindro. Não, mas aí a pergunta que eu ia fazer é o seguinte. Inicialmente os dois você começou igual. Uhum. Por que esse saiu desse e desse? O que foi a diferença aqui? Esses dois, desculpa, tem a mesma massa e esse tem um pouquinho a mais. De massa? Uhum. Esse era mais alto e esses desse tamanho. Então, só que aí esses detalhes você faz. Por exemplo, eu quis ela fazer apertou, com esse detalhe. Então, ele... realmente, eu apertei ele para ficar assim. E dei umas batidinhas nesse para ficar dessa forma. Então, basicamente, você começa do mesmo processo e a finalização que vai tirar de um modelo para o outro. Aí o professor que fala, primeiro exercício, cilindro. Cilindro, sim. E uma pergunta, você pode no torno estar com a ideia e de repente o negócio virar outra coisa completamente diferente e falar, é o que mais legal. Natural, sim. Ah, é o mais natural? Sim. Todas as peças começam com cilindro. Essa daqui foi um cilindro. Só que aí você abriu o cilindro. Para chegar nessa singularidade da sua cabeça com o objeto, é muita prática, muita técnica. Aí você desenha, tira as medidas da boca, do pé, da altura, o peso, e aí você já pode ir desenhando uma coisa mais realista com o que você pensou ou desenhou. Mas normalmente você chega com uma ideia e sai outra coisa. Totalmente. E pode ser melhor do que o que você imaginou? Sim, sempre. É uma pena que a gente não tem mais imagens, né? Depois a gente posta. Sim, a gente faz um collab aí e mostra os produtos. Mais imagens de vocês, o trabalho de vocês. Tem vídeos, tem fotos. No final, vocês poderiam deixar para nós o Insta de vocês, para as pessoas poderem acessar o trabalho, porque seria muito, muito bacana. Sim. Pode ter uma gravação um dia lá, pô, vendo fazendo lá. Pessoal, pensam aí, se vocês quiserem, a gente vai até e vamos fazer uma experiência. Já pensou, Berto? Você mexendo lá no bar, quero saber o que vai sair de sua mão. Não vou mais sair de lá. Né? Vai ser muito bom. Legal. Muriel, Samuel, olha, gratíssimo pela presença de vocês. Eu acho muito bonito esse trabalho. Eu já disse várias vezes, disse antes para vocês também, que essa arte é a impressão do artista, né? A sensibilidade do artista para aquilo. E uma vez eu ouvi de um crítico, ele falou assim, toda vez que você olhar para algo e se você não vê naquilo como arte, é porque aquela informação não era para você. Essa informação, no sentido que eu acho que é para mim, porque eu acho bonito o trabalho manual. Eu quero parabenizar vocês, Muriel e Samuel. Fale aí, Samuel, onde que você faz curso, onde faz as aulas, deixa seu contato para o pessoal acessar, conhecer e chegar na experiência da Muriel aí também. E, Muriel, vamos comercializar, porque eu acho que você já está no caminho certíssimo. No caminho certo. Vamos mudar a renda aí do dentista para o... Daqui a dia supera, hein? Já pensou? E a gente patenteia com o Levantando Capivara Levantando aqui, Capivara, né? exato. Assinatura Capivara. Exatamente. Né? Linha Capivara. Bom, eu também muito grato, muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês, Levantando a Capivara. Achei muito bonito o nome, achei muito bonito a temática.
é muito lindo porque eu também estou como uma onda assim de querendo apoiar o regional, o cultural, precisa, né? Esses espaços assim são muito lindos. Eu dou aulas, bom, sim, eu dou aulas. Passa que meu tempo está um pouco cheio, então ultimamente as aulas são limitadas. Mas eu dou aulas no ateliê da Dalva Sully. O ateliê se chama Ateliê Tudo à Mão. Ela está no novo endereço, não lembro agora o endereço mais. Ela na Araés, fica bem atrás da praça onde tem a feirinha do Araés. Ali perto ela mudou para lá. Do hospital ortopédico ali? Ou não? Para cima. Naquela praça ali, para cima do ortopédico. Para cima do ortopédico. Antes de chegar na Marechal Deodoro. Tem uma praça aí, exato. Sim. Tem uma praça ali, tem uma igreja, né? Uma igreja, praça, ali que ela está. Agora está aqui uma semana que ela mudou. Que ela mudou ali para Araés. Ela é minha parceira, ela é um anjo na minha vida, ela é como uma tia. Ela é uma dos ceramistas que me recebeu. Eu tive uma recepção muito linda aqui em Cuiabá. Primeiro conheci o Ronei. Conheci o Ronei, a troca foi muito breve, mas foi boa. Depois conheci Irani, Osmar. Estou falando de pessoas que mantêm ou sostêm a cultura aqui da cerâmica. Conheci a casa do Osmar, trabalhei com ele, a gente fez projetos juntos. Agora me perdi do tema, mas as aulas. As aulas. Exato. Dou aulas com Dalva, porque fiz parceria com ela e a gente se apoia muito. Ela tem um espaço muito lindo, ela dá aulas de placa também. Excelente, ela dá aula os 3 períodos. Tem o Instagram, então, como é que chama? De manhã, de tarde e de noite. Ateliê Tudo à Mão. Ateliê Tudo à Mão. Ateliê Tudo à Mão. Meu Instagram é Samuel_ceramics ou ceramics, com CS no final. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado. Depois faça seu contato, né? Se tiver alguém querendo fazer aula. Telefone? Sim, por favor. 67 998 53 8321. Não, faz mais uma vez devagar, peraí. Vocês falam 67 998 53 8321. Legal. E a Muriel, quem quiser comprar cerâmica, hein, Muriel? Já estamos vendendo aqui. Não, vamos. Né? Vamos difundir. Vamos. Já tem aqui uma amostra muito bonita. Já dá para fazer os rendimentos, é isso. Seu Instagram, Muriel? Cerâmica MF, Muriel Figueiredo. Legal. Pessoal, acessa lá, quem tiver interessado, tiver ideia, conhecer. Acho que quiser mais informações, né? Eu acho que é uma dedicação muito válida para a gente tentar e fazer, né? Deixar o apoio do Levantando a Capivara para todos os artistas mato-grossenses, o espaço de vocês estão abertos aqui para falar. Se vocês novamente tiverem projetos, exposições, por favor, voltem ao Levantando a Capivara para expor, porque tudo que nós desejamos é o desenvolvimento do nosso estado, da nossa cultura, né, Alberto? Com certeza. Eu só vou aproveitar, já que a gente falou de como é árduo fazer, agradecer a minha irmã, Tani, que fez essas xícaras de presente, me deu de Dia dos Pais. Você não sabe o Instagram da sua irmã, Alberto? Você tem que divulgar. É Tani_Scalopinha, eu acho que é. E que tem a atividade dela na medicina, mas dedicou muito tempo pela quantidade de xícara que ela me deu. E que, para mim, sem dúvida, é uma expressão de amor, no qual eu sou muito feliz de ter ganhado esse presente. Te amo muito, muito obrigado, viu? Então, a gente, né, falando disso, a gente vê o valor da dedicação. Sim. E é isso, gente. E aí eu acho que reforçar o que a Patrícia falou, os artistas, ceramistas, quem quiser mostrar trabalho, falar um pouco da atividade artesanal, da regionalidade, cultura, eu acho que esse ambiente é um ambiente perfeito, porque a nós nos interessa muito, né, Patrícia? Isso, é só mandar um direct no Levantando a Capivara que nós vamos conversar. Exato. Muito obrigada, pessoal. Até mais, gente.